Você já se perguntou o que exatamente tem bloqueado a ação de Deus dentro de você? Não estamos falando de coisas externas, de inimigos visíveis ou de obstáculos concretos que você pode tocar ou enfrentar com as próprias mãos. Estamos falando de algo mais profundo, mais silencioso, mais traiçoeiro. Os pensamentos que moram dentro da sua mente. Aqueles que você alimenta em segredo. Aqueles que, no silêncio da madrugada, te fazem duvidar, te fazem parar, te fazem retroceder. E enquanto você ora, jejua e clama por respostas, esses pensamentos continuam lá, como pequenas raízes escondidas que contaminam todo o solo da sua fé. Jesus ensinou que a boca fala do que o coração está cheio, mas e quando a mente está cheia de dúvidas? Quando está cheia de medo, de comparação, de culpas do passado, de vozes que você nem percebe mais que estão em você, mas não são suas? O que acontece com a oração de alguém que está tentando se conectar com o céu, mas carrega dentro de si ideias e crenças que sabotam a própria fé? Não seria esse o motivo de tantas orações não serem respondidas? Não seria esse o motivo de tanta estagnação espiritual? Talvez você esteja pedindo para Deus abrir portas, mas sua mente está fechada. Talvez esteja clamando por cura, mas sua mente ainda guarda as feridas. Talvez deseje ser usado poderosamente por Deus, mas continua se alimentando de pensamentos que dizem que você não é digno, não é forte, não é capaz. E a verdade, por mais dura que seja, é que Deus nunca constrói sua obra sobre mentiras. Ele começa limpando, ele começa revelando, ele começa arrancando pela raiz tudo o que te sabota. Mesmo que isso doa, mesmo que isso abale, mesmo que isso te confronte. Essa limpeza não é opcional. Ela é um processo sagrado, um trabalho interno e muitas vezes invisível, mas absolutamente necessário. Porque Deus não se move apenas onde há fé, Ele se move onde há entrega. E para entregar-se verdadeiramente, é preciso deixar ir aquilo que você carrega há anos, talvez até décadas, sem perceber o quanto isso está corroendo o seu espírito. O que você pensa enquanto ora? O que você sente quando ouve a palavra, o que realmente passa no fundo da sua mente quando você diz amém, porque é aí que o Espírito Santo quer tocar agora, não na superfície, mas no centro, no lugar secreto da sua consciência, onde se escondem os pensamentos que você não diz a ninguém, mas que moldam quem você é diante de Deus. Jesus sabia disso, por isso ele não apenas curava corpos, ele restaurava mentes. Não temas, crê somente, vai e não peques mais. Tudo é possível ao que crê. Cada palavra era um comando para mudar não só o comportamento, mas a estrutura do pensamento. Porque uma mente transformada é um terreno fértil para milagres. Mas uma mente contaminada pode sufocar até mesmo a semente mais poderosa da fé. E é aqui que começa a batalha que muitos ignoram. Não é contra o diabo lá fora, é contra o sabotador que habita dentro. E é exatamente por isso que Deus está levantando esse momento específico para falar com você, para te confrontar com amor, para expor a verdade que você talvez tenha evitado. Porque enquanto você tenta viver uma vida de oração, mas continua preso a pensamentos de rejeição, vergonha ou autopiedade, você está travando uma guerra sem armadura. Não adianta erguer as mãos no culto se a sua mente continua inclinada ao medo. Não adianta jejuar se você alimenta a dúvida todos os dias. Não adianta orar por libertação se você continua prisioneiro de pensamentos que te dizem que Deus não vai te usar, que você errou demais, que seu tempo passou, porque isso é mentira. E Deus é verdade, e a verdade liberta. Mas antes, ela confronta, ela expõe. Ela ilumina os cantos escuros da alma para que você veja com clareza. O problema não é o tamanho da sua fé, mas o que está contaminando sua fé. É por isso que Deus começa limpando. Ele não começa pela bênção, não começa pela resposta. Ele começa pelo pensamento,
Porque se ele te der tudo o que você pede agora, mas sua mente continuar sendo um campo de sabotagem, você vai destruir com as mãos aquilo que orou com lágrimas para conquistar. E Deus te ama demais para permitir isso. Ele quer te preparar, e a preparação não é externa, é mental, é espiritual, é profunda, e ela começa agora. Nesse exato momento em que você escuta esta mensagem e sente algo te chamando para olhar para dentro. Para parar de correr atrás de respostas e começar a permitir que Deus pergunte: o que ainda está aí dentro que eu não coloquei? Esse é o ponto onde muitos desistem, porque encarar o que nos sabota é mais difícil do que culpar o mundo. Mas também é o ponto onde tudo pode mudar. Porque quando Deus começa a limpar a mente, Ele não deixa nada como antes. Ele reorganiza, Ele quebra paradigmas, Ele desfaz fortalezas, Ele renova. E é exatamente isso que Ele quer fazer com você hoje. Você sente isso? Esse peso leve, essa urgência silenciosa? Não é só um vídeo, não é só uma palavra, é um chamado. E ele começa aqui. Por isso, se essa mensagem já tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu que Deus está falando diretamente com você, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja com lágrimas nos olhos, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa se é pequeno, se é íntimo, se é antigo. Coloque por escrito, porque há poder quando a fé se transforma em atitude. O próprio Jesus disse: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. E é exatamente isso que vamos fazer juntos agora. Concordar em oração, entrar em unidade espiritual, interceder por sua vida, pela sua mente, pelo seu propósito, porque ninguém vence sozinho e você não está sozinho. Essa comunidade ora, esse canal ora. E nós vamos clamar juntos até que as fortalezas caiam e a libertação venha. Então escreva com fé, diga no comentário: ore por mim. Ou, se quiser, seja ainda mais específico. Escreva com confiança, sabendo que alguém vai ler, orar e se unir a você diante do trono da graça. E se você chegou até aqui, é porque há algo especial que Deus quer realizar na sua vida. Mas Ele precisa que você dê um passo, o passo da entrega, o passo da fé que age. Não só pense, escreva. Não só deseje, participe. Porque o que começa com oração, termina com milagre. E se você sente que essa palavra precisa alcançar mais pessoas, nos ajude a espalhá-la. Deixe seu like nesse vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem a quem talvez esteja no fundo do poço, esperando por uma voz de esperança. E se você ainda não se inscreveu no canal, se junte a nós agora. Faça parte dessa corrente de fé, dessa comunidade que cresce a cada dia, não apenas em número, mas em poder espiritual, em comunhão, em verdade. Vamos orar, mas antes escreva, antes declare, antes haja, porque quando você se move, o céu se move com você. Existem pensamentos que você nunca disse em voz alta, mas que moldam silenciosamente tudo o que você faz. Eles se escondem por trás das suas decisões, das suas desistências, das vezes em que você ora e sente que não é ouvido. Eles não gritam, eles sussurram. E ainda assim, são capazes de silenciar completamente o propósito de Deus na sua vida. Porque há algo que ninguém te conta. A autossabotagem espiritual nem sempre vem do pecado escancarado ou das tentações visíveis. Às vezes, ela vem disfarçada de prudência, de timidez, de falsa humildade. E o mais perigoso é que ela nasce dentro da sua mente. Não é o mundo que te trava, é o que você acredita sobre si mesmo. Há uma raiz oculta que cresce lentamente na alma de quem já foi ferido, desacreditado ou rejeitado. E essa raiz gera frutos invisíveis, mas devastadores. Você se acostuma com a ideia de que não é digno, de que não é o bastante, de que tem coisas demais para resolver antes de ser usado por Deus. E assim, enquanto o tempo passa,
A sua mente se torna um lugar onde a fé tenta florescer, mas encontra sempre a sombra de uma dúvida enraizada. Será que Deus ainda me vê? Será que eu tenho valor? Será que Ele pode me usar mesmo com tudo que eu carrego por dentro? Essas perguntas não são ditas em público. Elas moram no secreto. Mas Deus vê. Você pode se levantar, vestir a melhor roupa para ir ao culto, levantar as mãos no momento da adoração e até orar com fervor. Mas se dentro de você ainda habita um pensamento sabotador, ele vai te puxar para trás quando ninguém estiver olhando. Vai roubar sua esperança quando as coisas parecerem estar melhorando. Vai te convencer a parar de tentar no momento exato em que Deus começa a agir. É como uma programação interna que insiste em repetir: não é para você, você não consegue, vai dar errado de novo. E esse eco, esse veneno mental, te impede de ouvir a única voz que realmente pode mudar tudo: a voz de Deus. Jesus, quando andou entre os homens, não curava apenas doenças físicas. Ele confrontava mentes adoecidas, ele expunha raízes. Quando dizia: tua fé te salvou, ele estava dizendo mais do que parece. Estava revelando que a fé é um processo interno e que há uma guerra mental entre a fé que salva e o pensamento que destrói. Quantas vezes você se aproximou de algo que parecia ser o cumprimento de uma promessa, mas recuou no último segundo porque achou que era grande demais para você? Quantas portas Deus abriu, mas a sua mente te impediu de atravessar? Quantos chamados espirituais você ignorou porque achou que ainda não era o momento certo, ou que Deus certamente escolheria alguém melhor? A autossabotagem espiritual se fortalece no silêncio. Ela se alimenta do medo e da vergonha. Ela se esconde nos cantos escuros da memória, onde habitam vozes antigas, de pais ausentes, de líderes que te decepcionaram, de erros que você cometeu e nunca se perdoou. E por mais paradoxal que pareça, essas vozes acabam se tornando mais familiares que a própria voz de Deus. Elas te acompanham na oração, no louvor, na leitura da palavra. E se você não vigiar, acabam moldando até mesmo a sua teologia. Você começa a achar que Deus usa apenas quem tem uma história limpa, uma fé inabalável, uma alma perfeita. Mas essa é a grande mentira. Deus usa quem Ele limpa. Deus usa quem Ele reconstrói. Deus usa quem se permite ser quebrado por dentro para então ser levantado com propósito. É exatamente por isso que muitos não avançam. Não é falta de unção, não é ausência de chamado, é sabotagem. É uma raiz que nunca foi arrancada. E enquanto ela estiver lá, tudo que você plantar no terreno da fé corre o risco de ser sufocado. Não importa o quanto você jejue, ore ou leia a Bíblia. Se a sua mente continuar prisioneira de pensamentos limitantes, você viverá um evangelho superficial, cheio de formas, mas vazio de transformação real. Mas Deus te trouxe até aqui para revelar isso, para expor o inimigo que você não sabia que estava dentro, não para te acusar, mas para te libertar. Porque a libertação começa quando a verdade entra. E a verdade é: você tem sido sabotado. Mas não precisa mais ser. Você pode agora decidir arrancar essa raiz. Não com força humana, mas com a luz da palavra, com oração sincera, com entrega real, com coragem para dizer: Senhor, renova a minha mente. Mostra-me o que eu ainda acredito que não veio de Ti. E se essa palavra encontrou espaço em você, escreva nos comentários como isso falou contigo. Talvez apenas diga: eu preciso dessa limpeza interior, ou Deus arranca essa raiz de mim. Essas frases simples, quando escritas com fé, quebram resistências invisíveis. E também servem de testemunho silencioso para outros que estão lendo e sentindo a mesma luta. Você pode escrever agora ou quando terminar o vídeo, mas escreva, testemunhe, deixe que sua fé se transforme em ação visível. Afinal, talvez seja esse o seu primeiro passo para vencer a sabotagem e finalmente viver o que Deus planejou para você. A oração tem sido o único fio que sustenta muita gente em pé.
E talvez seja exatamente o que tem te sustentado até agora, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Só que existe uma realidade que poucos têm coragem de admitir. Muitos oram, mas oram cansados. Oram em silêncio, enquanto a mente grita. Oram buscando forças, mas terminam se sentindo mais vazios. E não é porque Deus não responde. É porque a mente, cheia de ruídos, não consegue mais reconhecer a resposta. É como tentar ouvir uma voz em meio a uma tempestade. E essa tempestade acontece dentro de você. São os pensamentos que dizem que você está atrasado, que nada muda, que está sozinho, que sua fé é pequena. Pensamentos que se levantam contra a oração e a transformam em uma repetição sem vida. E é aí que entra o poder da oração exposta. Quando você ora de verdade, você se expõe. E isso para muitos é assustador, porque orar de verdade significa tirar a máscara. É parar de repetir frases prontas e começar a dizer o que realmente está te esmagando por dentro. Jesus nos deu esse exemplo. No Getsêmani, ele orou com angústia, suou sangue, não escondeu o peso que carregava. Ele disse: "Minha alma está profundamente triste até a morte." Ele se expôs diante do Pai. E foi ali, nesse momento de dor transparente, que os céus começaram a se mover com mais intensidade. Porque a oração mais poderosa não é a que emociona quem ouve, mas a que quebra o coração de quem a faz. E Deus responde a corações quebrantados. Não responde performance, responde verdade. Existe um lugar em Deus que só é acessado pela oração honesta. Não é o lugar das palavras bonitas, nem dos pedidos bem estruturados. É o lugar onde você ora dizendo: "Senhor, eu nem sei mais o que sentir." Onde você abre mão da aparência de força e diz: "Eu só quero descansar em Ti." É ali que a mente começa a ser restaurada. Porque quanto mais você expõe sua dor, mais espaço você dá para Deus operar. É impossível Deus encher um coração cheio de resistências. Ele precisa de rendição. E a oração exposta é o maior sinal de rendição que um filho pode oferecer ao Pai. Quando você começa a orar com essa sinceridade, a sua mente vai sendo reorganizada. Você para de acreditar nas mentiras que aceitou como verdades durante anos. Você começa a perceber que muitas das suas conclusões sobre si mesmo, sobre Deus e sobre os outros, nasceram de momentos de dor, não de revelação. E a oração, como uma enxurrada suave, começa a lavar tudo. Começa a mostrar onde estavam escondidas as raízes da culpa, da comparação, do medo de não ser suficiente. A cada palavra dita em verdade, a cada lágrima derramada sem filtro, algo dentro de você vai sendo desfeito e refeito ao mesmo tempo. Muita gente procura respostas em vídeos, livros, conselhos, mas nunca experimentou orar do jeito que muda tudo. Orar até perder o controle do discurso. Orar até deixar de lado a lógica e permitir que o Espírito fale. Orar até que a mente pare de resistir. Porque a mente resiste sim. Ela tenta racionalizar a fé. Ela tenta medir o impossível com padrões humanos. Mas quando a oração é insistente, íntima e real, ela quebra as estruturas mentais que impedem o agir sobrenatural. E nesse processo, você começa a ver que Deus não está calado. Ele só estava esperando que você se calasse por dentro. Às vezes, você pensa que não consegue mais orar porque está cansado. Mas, na verdade, é porque você ainda não liberou os gritos que estavam engasgados na alma. E isso não se resolve com orações decoradas, se resolve com presença, com tempo, com entrega, com coragem de dizer para Deus o que você nem tem coragem de admitir para si mesmo. Porque o Espírito Santo não é apenas consolador, ele é revelador. Ele entra nos porões da mente, ele acende a luz onde você guardou lembranças que jurou que nunca mais tocaria. E ali, naquele lugar onde ninguém tem acesso, ele começa a limpar, a restaurar, a desfazer as vozes mentirosas que se instalaram como verdade. Quando você ora assim, você muda.
E aos poucos, o mundo ao seu redor começa a mudar também, porque sua mente vai sendo transformada, suas reações mudam, seus relacionamentos são curados, seu entendimento se amplia, você para de brigar por controle e começa a fluir na dependência. Você começa a discernir o que é verdade e o que é invenção do medo. Você começa a ver que sua identidade não está no que te disseram, mas no que Deus escreveu a seu respeito antes mesmo de você nascer. E tudo isso começa com uma oração, uma só, mas uma oração exposta, crua, sem maquiagem. Uma oração que diz: Deus, eu não aguento mais ser prisioneiro dos meus próprios pensamentos. Me ajuda. É nesse ponto que algo poderoso acontece. A mente, até então agitada, começa a silenciar. O coração, até então pesado, começa a respirar. E o céu, até então distante, se aproxima com força. Tudo começa na mente, e tudo pode mudar a partir de agora. Mas é preciso orar, é preciso se abrir, é preciso dizer com sinceridade o que tem doído. Se você sente que essa palavra está te revelando algo profundo, comente aqui. Escreva, mesmo que com poucas palavras. Pode ser: estou aprendendo a orar com verdade, ou Deus cura minha mente. Cada comentário aqui é um passo de fé, uma semente lançada. Compartilhe nos comentários como Deus falou com você e, se quiser, escreva também por quem você quer orar. Isso nos une, isso cria ambiente. E isso move o céu. Deus não age por cima da sujeira. Ele não constrói promessas sobre uma base rachada. E ainda que muitos peçam, clamem, jejuem e se esforcem para ver mudanças, há um princípio divino que nunca falha. Antes de usar, Deus limpa. Antes de exaltar, Ele santifica. Antes de colocar você diante de gigantes, Ele te prepara no secreto. E essa preparação nem sempre é visível. Na verdade, quase sempre ela acontece dentro de você, onde ninguém vê, onde nem você tem coragem de entrar sozinho. É o campo da mente, da memória, das crenças que você carrega como verdade, mas que na verdade são amarras. É aí que Deus começa a cavar, porque para ser usado, primeiro é necessário ser tratado. O método de Deus nunca foi apressado. Ele trabalha com paciência, mas também com profundidade. O que Ele quer construir em você exige uma fundação limpa. E por isso, Ele mexe onde você não quer que ninguém toque. Ele traz à tona pensamentos que você achava que já havia superado. Feridas que estavam quietas, mas que ainda doem quando algo toca nelas. E não é para te fazer sofrer. É para arrancar pela raiz tudo aquilo que pode impedir seu crescimento espiritual. Porque a promessa dele não é pequena, e o inimigo sabe disso. Por isso, a estratégia das trevas é te manter mentalmente preso, para que mesmo livre no corpo, você nunca ande em direção ao seu destino. Quando olhamos para a Bíblia, vemos esse padrão claramente. Moisés foi separado desde o nascimento, mas precisou passar 40 anos no deserto antes de ser usado. Deus precisava tratar sua impulsividade, sua insegurança, sua visão sobre si mesmo. Davi foi ungido rei ainda adolescente, mas voltou para cuidar de ovelhas. Por quê? Porque Deus não estava com pressa. Ele queria forjar um coração de servo em alguém que lideraria uma nação. Paulo, depois da sua conversão radical, passou anos sendo moldado antes de se tornar o apóstolo dos gentios. O próprio Jesus, perfeito e sem pecado, esperou 30 anos para começar seu ministério público. Tudo isso nos mostra que o tempo de espera não é castigo, é cirurgia, é limpeza. E o mais interessante é que nessa limpeza, Deus começa sempre pela mente, porque o corpo pode até obedecer, mas se a mente resistir, nada se sustenta. É por isso que, mesmo depois de tantos cultos, estudos, retiros e ministrações, muitas pessoas ainda não conseguem romper. Porque o que precisa mudar não é o ambiente, é o sistema de pensamento. Você pode estar em um lugar de fogo espiritual, mas se dentro de você ainda há vozes dizendo: você não consegue, você não merece, isso não é para você,
Essas mentiras vão sabotar qualquer mover. E Deus, por amor, vai te confrontar antes de te colocar onde Ele quer. A mente é um campo de guerra, e nesse campo Deus luta por você. Mas Ele não impõe a vitória, Ele te chama para cooperar, para abrir mão, para permitir que Ele toque em áreas que você sempre protegeu. Talvez você tenha medo de deixar Deus mexer porque não sabe o que Ele vai encontrar. Talvez pense que há coisas demais, traumas demais, pecados demais. Mas o poder dele não se assusta com a sua escuridão. Pelo contrário, ele é luz. E onde ele entra, nenhuma treva pode permanecer. Só que a luz só entra onde há brechas. E a brecha é sua entrega. É quando você diz: Senhor, eu permito que o Senhor limpe tudo, inclusive o que eu escondo de mim mesmo. E isso é difícil, eu sei, porque expor os pensamentos mais profundos exige coragem. Às vezes, dói mais do que enfrentar um inimigo externo. Mas é necessário, porque a limpeza mental precede o uso espiritual. Você quer ser usado? Quer ver Deus te levar a lugares que você nem imagina? Então, permita que Ele prepare o caminho dentro de você. Não tente apressar o processo. Não tente pular etapas. Porque se Deus te entregar algo agora, sem antes te limpar, você pode se tornar refém do orgulho, da vaidade ou até mesmo do medo de perder aquilo que recebeu. A limpeza não é punição, é proteção. Deus não quer apenas te dar dons. Ele quer te dar estrutura para sustentar os dons. Ele quer que quando você falar, suas palavras tenham peso espiritual. Que quando você orar, o inferno trema. Que quando você tocar alguém, esse toque carregue cura. Mas isso só acontece quando há pureza dentro. E a pureza não vem da perfeição, vem da disposição de ser moldado todos os dias. É um processo contínuo, diário, íntimo. E começa agora, exatamente nesse momento em que você percebe que Deus está mexendo onde você nunca deixou ninguém tocar. Não fuja, não endureça. Não feche a porta, respire fundo e diga: sim, Senhor, eu quero ser limpo por completo. Se isso está ecoando dentro de você, escreva nos comentários. Pode ser simples, pode ser profundo, mas escreva. Escreva: começa em mim, Senhor, ou limpa minha mente para te servir. Essas palavras são sementes, e quando você declara, você ativa. Outros vão ler, outros vão se identificar. E uma corrente de libertação pode começar a partir da sua exposição sincera. Comente com fé, porque o que Deus está começando em você hoje é grande demais para ser contido. E ainda estamos apenas no início. Quantas vezes você já acreditou em algo que Deus nunca disse? Quantas vezes carregou pensamentos que pareciam verdades absolutas, mas que na raiz eram mentiras plantadas por vozes que não vinham do céu? A mente humana é um campo fértil, e o inimigo sabe disso. Ele não precisa muitas vezes atacar o corpo, as finanças ou os relacionamentos. Se ele conseguir ocupar a sua mente, ele consegue dominar a sua vida. E é exatamente isso que acontece quando você acredita em pensamentos que Deus nunca pronunciou. Eles entram como sugestões, como desconfianças suaves e se alojam como fortalezas. De repente, você está orando, mas no fundo acredita que não será ouvido. Você jejua, mas sente que ainda está longe. Você louva, mas não se sente amado. E tudo isso acontece não porque Deus se afastou, mas porque a sua mente foi programada a duvidar. Esses pensamentos se disfarçam de humildade. Eles sussurram coisas como: Deus tem planos, mas não para mim, ou eu sou só mais um. Ou ainda: Deus perdoa, mas esse pecado foi demais. Essas frases, repetidas com o tempo, se tornam realidades internas. Você começa a orar pedindo o mínimo, a esperar apenas migalhas, como se fosse indigno da mesa do Pai. Mas essa não é a voz de Deus. Essa é a voz da deformação espiritual causada por experiências mal interpretadas. Talvez você tenha vivido rejeições na infância.
Talvez ouviu palavras duras de pessoas que deveriam te amar. Talvez cometeu erros que até hoje te acusam em silêncio. E tudo isso foi moldando um tipo de fé que anda com muletas, que não corre, que não ousa, que não espera grandes coisas. Só que Deus é grande e os pensamentos dele não são como os seus. Ele nunca te chamou para ser um servo invisível, encolhido num canto, pedindo desculpas por existir. Ele te chamou para ser luz, para ser sal, para impactar, para romper. Isso começa dentro, no campo mais silencioso da guerra espiritual, a mente. Jesus, quando esteve na terra, curou muitos corpos, mas também libertou muitas mentes. Ele falava verdades que cortavam como espada. E ao falar, ele quebrava estruturas mentais. A tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Não temas, crê somente. Essas palavras não eram só consolo. Eram confrontos diretos contra pensamentos que impediam as pessoas de viverem o extraordinário. O maior desafio da fé não é crer no impossível. É parar de acreditar no falso. É silenciar as vozes que dizem que Deus não se importa, que Ele está longe, que você está sozinho. E para isso é preciso discernimento. Você precisa aprender a identificar quais pensamentos foram realmente plantados por Deus e quais foram sussurrados por um inimigo astuto que usa sua história contra você. Sim, o diabo adora usar o passado. Ele pega falhas, decepções, frustrações e transforma tudo em argumentos mentais para provar que você não é digno de ser usado. E se você não vigiar, vai concordar com ele. Vai achar que é você mesmo pensando assim, mas não é. É uma programação, uma armadilha, um laço mental que precisa ser quebrado. E como se quebra isso? Com verdade. Com palavra, com oração, com renúncia. É como Paulo disse em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é mágica, é processo, é guerra, é vigilância, é escolher todos os dias, combater pensamentos com declarações espirituais. É olhar para dentro e dizer, isso não foi Deus quem me falou, isso não vem dele, isso não me define. É aprender a colocar cativeiro os pensamentos, como Paulo ensinou em 2 Coríntios 10. Não é aceitar tudo que aparece na sua mente como se fosse verdade. É examinar, é questionar, é discernir. E quando você faz isso, algo muda, porque a mente começa a se libertar. E quando a mente se liberta, o espírito floresce. Muitas pessoas estão travadas porque ainda estão prisioneiras de frases que escutaram há 10, 20 anos. Palavras ditas por um pai ausente, por uma mãe em crise, por um líder espiritual em desequilíbrio. Palavras que se tornaram tatuagens mentais. E o que Deus quer fazer agora é passar a mão dele sobre essa tatuagem e apagar. Não para você esquecer quem você foi, mas para você finalmente enxergar quem você é nele. E quem você é nele é alguém escolhido, separado, amado, chamado para grandes coisas. Mas você precisa escolher qual voz vai continuar alimentando, a voz da dor ou a voz da promessa. Então, pare por um instante e pense, o que você tem acreditado que Deus nunca disse? O que tem governado seus pensamentos silenciosos? O que te impede de orar com ousadia, de agir com fé, de esperar com confiança? Identifique isso e agora entregue. Fale com Deus sobre isso. Peça discernimento. Peça que Ele te mostre o que precisa ser quebrado. E quando Ele mostrar, não segure, não proteja aquilo que te sabota. Deixe cair, deixe ir, deixe que a verdade dele substitua cada pensamento que o inimigo usou para te travar. Se essa palavra te confrontou, compartilhe isso nos comentários. Escreva, eu renuncio os pensamentos que Deus não me deu. Ou, Senhor, me ajuda a crer no que o Senhor diz e não no que o mundo grita. Cada comentário aqui é um passo em direção à libertação mental que você precisa. É uma flecha contra o engano. É uma semente de verdade.
E essa semente vai germinar, vai crescer e vai te levar a viver o que Deus escreveu para você desde o começo. Porque agora, finalmente, você vai começar a ouvir a voz certa. Você já parou para pensar por que tantas vezes você ora e sente que não houve resposta? Por que tantos momentos de clamor terminam em silêncio? Talvez o problema não esteja no céu. Talvez o problema esteja no excesso de vozes dentro da sua mente. Às vezes, Deus está falando, mas não há espaço para ouvir. O ruído interno é alto demais. É por isso que, antes de Deus revelar o novo, Ele precisa que você libere o velho. Antes de preencher, Ele precisa que você esvazie. O coração pode até desejar a presença de Deus, mas se a mente estiver cheia de barulho, a alma não se conecta. E esse barulho muitas vezes tem nome: preocupações, comparações, frustrações, pensamentos de inutilidade, lembranças mal resolvidas. Deus não se impõe ao caos, Ele se move na entrega. Por isso, a pergunta agora não é por que Deus não fala, mas sim, o que ainda está ocupando o lugar da voz dele na minha mente. Liberar espaço na mente é mais do que relaxar, é mais do que parar de pensar. É uma decisão espiritual. É um posicionamento que diz: a partir de agora, eu só alimento o que vem do céu. E isso não acontece automaticamente. É preciso escolha, é preciso disciplina, é preciso renúncia. Você tem que filtrar o que escuta, o que assiste, com quem conversa. Tem que vigiar suas próprias palavras. Porque cada frase negativa que você aceita, cada pensamento tóxico que você deixa passar, vira semente. E toda semente brota. Não existe mente neutra. Ela está sempre sendo moldada, ou pela verdade, ou pela mentira, ou pelo espírito, ou pela carne. E você escolhe qual será a frequência que vai habitar seu pensamento. Jesus se retirava para orar. E por que ele fazia isso? Se era o próprio Filho de Deus, porque até mesmo ele, cheio de glória, sabia que o ambiente interno precisa ser protegido. Jesus sabia o que era estar entre a multidão, ouvindo gritos, pedidos, provocações, mas ele também sabia calar tudo isso. Sabia silenciar o externo para escutar o eterno. E nós, que estamos imersos em distrações o tempo todo, precisamos ainda mais fazer isso. Deus não vai competir com o seu feed, com o seu medo, com o seu ruído. Ele vai esperar você fazer silêncio, vai esperar você abrir espaço, porque onde há brecha, Ele invade com paz. Onde há disposição, Ele se manifesta com glória. Quando você libera espaço na mente, você começa a perceber coisas que estavam sempre ali, mas que o caos interno impedia de enxergar. Você vê que Deus já estava agindo. Você entende que certas demoras eram livramentos. Você enxerga o propósito por trás de certas perdas. Mas essa clareza só vem para quem se dispõe a limpar, a remover as camadas de confusão, a reconfigurar os pensamentos com a verdade da palavra. Porque a palavra de Deus não é apenas um texto bonito, ela é uma espada. E espadas não acariciam, elas cortam, elas dividem alma e espírito, verdade e ilusão. Quando você mergulha na palavra com fome, ela começa a cortar os pensamentos que não servem mais. Começa a iluminar as áreas escuras da mente. Começa a colocar ordem onde havia apenas confusão. E quando isso acontece, algo muda não só dentro de você, mas ao seu redor. Suas decisões começam a ser mais assertivas. Sua fé se torna mais firme. Seus relacionamentos mudam, porque você já não reage mais com base nas feridas. Você reage com base na verdade. Você começa a discernir o que vem de Deus e o que é cilada emocional. Você começa a andar em outra frequência. E isso incomoda o inferno. Porque uma mente renovada é um soldado pronto. Alguém que não se move por impulso, mas por direção. Alguém que não se abala por aparência, mas se mantém pela convicção. E essa convicção nasce quando há silêncio interno, espaço limpo, pensamento alinhado com o céu. Por isso, se você sente que ainda há ruídos,
Continue no processo. Continue orando. Continue jejuando. Continue filtrando, continue se expondo à presença, porque a limpeza da mente não é um evento, é uma jornada. E Deus, como bom Pai, vai continuar limpando, moldando e direcionando até que você esteja completamente pronto para carregar o que Ele te prometeu. Não porque você será perfeito, mas porque estará disponível. E disponibilidade é o que Ele procura. Ele não busca os mais fortes, nem os mais brilhantes. Ele busca os que dizem: Senhor, aqui está a minha mente. Faz o que precisa ser feito. Conclusão: se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração. Comente abaixo. Eu senti a voz de Deus neste vídeo. E compartilhe como essa mensagem falou com você. Suas palavras podem ser resposta para alguém que ainda está lendo os comentários em busca de direção. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores, deixar o seu like para apoiar essa missão de fé e restauração e, claro, assistir ao próximo vídeo que já está aparecendo aí na tela final. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, te fortaleça na mente, renove o teu espírito e te conduza para um novo tempo. Amém.